Muito boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. A composição do futuro governo de António Costa é já conhecida. Entre os nomes principais surgem Mário Centeno nas Finanças e Manuel Caldeira Cabral no Ministério da Economia. Francisca Van Dunen vai ocupar a pasta da Justiça. O Presidente da República tem a última palavra sobre esta proposta do Primeiro-Ministro. Cavaco Silva voltou a reunir com António Costa antes de dar luz verde a este governo. Está fechada a composição do novo governo executivo liderado pelo Partido Socialista e com António Costa como primeiro-ministro. Vai contar com algumas caras conhecidas do partido e alguns independentes. 17 ministérios, mar e cultura ganham força e a modernização administrativa ganha peso na pasta da presidência. Eduardo Cabrita, o homem de confiança de António Costa, vai ocupar o lugar de ministro de Estado adjunto. Com experiência em governos anteriores, o socialista já assumiu funções de secretário de Estado adjunto do Ministro da Justiça no segundo governo de António Guterres. Também com uma larga experiência governativa, Augusto Santos Silva já foi Ministro da Educação e da Cultura de António Guterres e dos Assuntos Parlamentares e da Defesa de José Sócrates. Volta agora a ser escolhido para a composição de um governo socialista, desta vez para assumir o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Para assumir a pasta das Finanças surge Mário Centeno, economista do Banco de Portugal, foi coordenador do Programa Económico do Partido Socialista. Especialista em trabalho, doutorado em Harvard, é tido como um liberal. Sem experiência política, esta é a primeira vez que o independente vai ocupar um cargo desta natureza. Outro independente a acompanhar António Costa é Manuel Caldeira Cabral. O economista, professor da Universidade do Minho, doutorado em Nottingham, já foi consultor do Banco Mundial. Vai agora assumir o cargo de Ministro da Economia. Adalberto Campos vai assumir a pasta da Saúde. O ex-administrador do Hospital de Santa Maria foi o primeiro nome conhecido. Numa quebra de protocolo, adiantou à agência Lusa ter sido convidado para assumir este ministério. José Vieira da Silva surge como responsável pela segurança social. Vieira da Silva já ocupou este ministério no governo de José Sócrates, que agora acumula com a pasta do trabalho. Foi responsável pela reforma da segurança social em 2007, trabalho que lhe vale ainda hoje elogios pelas garantias de sustentabilidade dadas ao sistema português. Para a educação surge o nome de Tiago Brandão Rodrigues, cientista, doutorado em Química, foi cabeça de lista do PS por Viana do Castelo. Na área da modernização administrativa, Maria Manuela Leitão Marques destacou-se nos governos de José Sócrates no setor com o programa Simplex. Acumula a pasta com a presidência do Conselho de Ministros. Na defesa é Azeredo Lopes quem assume a pasta. Académico formado em Direito, é especialista em matérias internacionais e em comunicação social, tendo presidido a ERC, entidade reguladora da comunicação. Constança Urbano de Sousa assume o Ministério da Administração Interna. Trabalhou com António Costa como assessora jurídica quando este liderou esta pasta no primeiro governo de José Sócrates. Francisca Van Dunen, ligada ao Ministério Público, exercia atualmente o cargo de Procuradora Distrital de Lisboa. Foi assessora do Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, e depois também de Souto Moura. Com uma vasta experiência no campo da justiça, Francisca Van Dunen tem sido crítica de vários problemas decorrentes da nova organização dos tribunais. A cultura, uma das pastas queridas do Partido Socialista, vai ficar a cargo de João Soares. O histórico socialista já foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto vereador desta autarquia assumia a pasta que agora vai liderar como ministro. Capolas Santos volta para a pasta da Agricultura e Manuel Leitor é o novo ministro da Inovação, Ciência e Ensino Superior. Para a pasta do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes, formado em Engenharia Civil e mestre em Transportes, teve uma presença marcada em governos anteriores como adjunto e chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Ambiente. Ana Paula Vitorino é outra repetente de governos anteriores do Partido Socialista, foi secretária de Estado dos Transportes de José Sócrates, assume agora o Ministério do Mar. Pedro Marques, ex-secretário de Estado da Segurança Social, é o novo ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Pedro Nuno Santos, um dos homens fortes de Costa nas negociações com os partidos à esquerda, é o novo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, sob a alçada direta do primeiro-ministro.
Mariana Vieira da Silva surge no executivo de António Costa como secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro. Costa mantém os assuntos europeus como secretaria de Estado e escolhe Margarida Marques para assumir. Até ao final desta semana, Cavaco Silva dá posse ao 21º Governo Constitucional. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: que avaliação faz das escolhas de Costa para o Governo? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Hoje, como habitualmente à quarta-feira, é nosso convidado o professor de Economia Carlos Paz. Muito boa tarde. Boa tarde, Inês. Que avaliação faz então destas escolhas de António Costa para o Governo? Ok, boa tarde, Inês, boa tarde lá para casa. Vamos dividir a resposta para já em dois aspectos. Primeiro, a orgânica do próprio Governo e depois os escolhidos. E começo já por dizer que eu não conheço todos os escolhidos. Conheço alguns dos escolhidos, mas não conheço todos os escolhidos. Vamos lá ver, do ponto de vista orgânico, há aqui algumas surpresas, algumas muito bem pensadas, como seja o ligar a mobilidade ao ambiente. De facto, o principal poluidor em Portugal, não é verdade no resto da Europa, que é a indústria, mas em Portugal o principal poluidor é o setor dos transportes e, portanto, estar associada a mobilidade ao ambiente parece-me muito bem feito, ou seja, é uma experiência interessante. Não sei se vai resultar, mas a experiência é interessante. Há outras surpresas que a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer, como, por exemplo, a criação do Ministério do Mar para a Ana Paula Vitorino. A Ana Paula Vitorino é uma pessoa que tem muita experiência nesta área, imensa experiência nesta área, mas há aqui um problema. Não sabemos, dependerá muito do desenho das Secretarias de Estado, não sabemos neste momento, em termos orgânicos, por exemplo, os portos são transportes ou são mar. Ou seja, ainda restam estas dúvidas. Para já, expectativa e vamos ver o que é que dá. Finalmente, para mim, grande surpresa do ponto de vista orgânico e grande surpresa positiva tem a ver com a criação do Ministério das Infraestruturas e Planeamento, ou do Planeamento e das Infraestruturas. E eu vou explicar porquê. Talvez digamos que a melhor estrutura orgânica que houve num qualquer governo foi num governo do professor Cavaco Silva como primeiro-ministro, exatamente onde existia um Ministério do Plano. Faz todo o sentido os governos terem um Ministério do Planeamento, ou seja, terem alguém que tem como sua responsabilidade definir ou congregar as definições de para onde é que vamos. Ou seja, em vez de termos vários políticos, cada um a puxar para o seu lado e cada um a ter uma visão, haver um plano nacional, haver uma opção estratégica do país e haver uma decisão de para onde é que o país vai. Isso exige infraestruturas. Ou seja, é através das infraestruturas que eu consigo concretizar o plano que faço para o país. E, portanto, esta criação do Ministério do Planeamento e Infraestruturas parece-me uma ideia muito boa. É o regresso a um passado bom nesse aspecto. Falhou, esse governo falhou em muitas coisas, mas não falhou nisso. E esse aspecto era realmente bom e, portanto, do ponto de vista orgânico, podemos dizer que é a grande surpresa positiva. Agora podemos ir aos nomes, e no ir aos nomes há aqui muita matéria digamos, de análise, e eu diria que há, se quiser, três grandes surpresas. Uma positiva, uma negativa e uma que é uma incógnita. E eu começo pela incógnita, e a incógnita é exatamente o Sr. Ministro da Educação. Não sabemos quem é. Não conhecemos nada do senhor e, portanto, é mantermos a expectativa. Ou seja, acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu com o professor Nuno Crato no anterior governo. Era alguém que ninguém sabia quem era, nem o que é que viria a fazer. O resultado foi o pior Ministro da Educação de sempre em Portugal e, portanto, não tenho nenhum problema em dizer, ele foi mesmo o pior Ministro da Educação de sempre em Portugal. E, portanto, suceder a Nuno Crato não é difícil. Qualquer coisa é melhor do que Nuno Crato. E, portanto, vai ser fácil, pelo menos nos primeiros tempos, ao novo Ministro tomar a pasta, e vai ser fácil exatamente porque o seu antecessor era uma verdadeira desgraça. Quanto às qualidades do senhor e às suas competências profissionais, desconhecemos todos em absoluto. Ou seja, nenhum de nós tem a menor ideia do que é que aquilo vai dar. Portanto, esta é, digamos que é a surpresa incógnita. A surpresa pela negativa, digamos assim, percebe-se do ponto de vista político para apaziguar
o Partido Socialista, vamos lá ver, não é um partido como os outros. O Partido Socialista é um partido de federações, é um partido em que existem os socráticos e os guterristas e os suaristas e os não sei quantos, existem todos. Eu percebo a opção do António Costa no sentido de tentar agradar a todos e tentar agradar a todos, trazer para dentro do governo a ala do derrotado António José Seguro e trá-la na figura do João Soares. Okay? O João, como Ministro da Cultura, tenho muito sérias dúvidas e é a minha surpresa negativa. Quais são as suas dúvidas nisso? Não tem experiência no setor. Eu bem sei, atenção, eu bem sei que existe uma hierarquia governamental e o Ministério da Cultura é o menos relevante de todos os ministérios quando se fala da hierarquia governamental. Aliás, tem normalmente menos poderes que alguns secretários de Estado de outros ministérios mais poderosos. Seja como for, é uma figura e digamos que é uma figura que é importante e digamos que neste caso saiu a fava ao João Soares, porque quer dizer, o Ministério da Cultura é aquele em que é mais fácil dar pancada e ele ainda por cima não tem experiência do assunto e portanto ele vai levar pancada de todos os lados, ou seja, chegou finalmente a Ministro, mas de facto o que vai acontecer saiu-lhe a fava, neste bolo rei saiu-lhe a fava. Mas perante o que se tem ouvido, parece que está a ser dada uma força maior, tanto a este Departamento do Mar como à cultura. A cultura, vamos lá ver, a força maior à cultura é dada porque é o Ministério, vem de Secretaria de Estado para Ministério, mas já tinha sido Ministério no passado e já era um Ministério de segunda categoria no passado. Eu ao tema do mar já lá vou, porque o tema do mar é um tema que para mim é muito relevante. Finalmente, falemos da surpresa positiva deste governo, e é realmente uma surpresa positiva. A doutora Francisca Van Dunen, Ministra da Justiça. E porquê? Vamos ver, a doutora Francisca Van Dunen, a maior parte das pessoas não sabe, mas é uma cidadã angolana. Portanto, ela tem dupla nacionalidade, ela tem a nacionalidade portuguesa e a nacionalidade angolana. E a verdade é que na sociedade angolana, cada vez que se fala do lugar de Procurador-Geral da República, a pessoa primeira escolhida é a doutora Francisca Van Dunen. Cada vez que se fala numa remodelação governamental e se fala da entrada do Ministro da Justiça, a pessoa mais falada é a doutora Francisca Van Dunen. Em Portugal, nos corredores do Ministério Público, é voz corrente que a doutora Francisca Van Dunen será um dia Procuradora-Geral da República. Portanto, provavelmente agora já não será, exatamente porque veio a ser Ministra da Justiça. E, portanto, é uma pessoa que é reconhecida enorme competência, está fora dos grandes processos mediáticos e tem tido sobre eles muita calma, ao contrário do resto do Ministério Público. Tem tido muita calma sobre eles e é bom lembrarmos que o Partido Socialista tem um elefante no meio da sala, chamado José Sócrates. Portanto, aquilo é o processo Sócrates, é um elefante no meio da sala, de que ninguém quer falar, mas é um problema, e é um problema sério que o Partido Socialista vai ter de lidar. E, portanto, a escolha de alguém que não vem nem do lado dos advogados, nem do lado dos juízes, vem do lado da Procuradoria-Geral da República para o Ministério da Justiça, e ainda por cima alguém independente nas suas opiniões e muito competente profissionalmente, é uma escolha inteligente do Costa. Ou seja, até porque há aqui um pormenor que a gente não pode esquecer. O Costa foi ele próprio Ministro da Justiça e, portanto, a escolha do seu sucessor, digamos que a passagem de testemunho é uma passagem de testemunho importante e, portanto, aqui é sequer a minha surpresa positiva. Depois, nota-se em relação a este governo uma característica interessante, que é um governo de combate. O governo está preparado para o combate, ou seja, vamos lá ver, os 4 grandes trauliteiros do PS, 3 estão no governo. Eu falo do Augusto Santos Silva, falo do João Galamba, que está fora do governo, é o 4º que está fora do governo, falo do Pedro Nuno Santos, são tudo pessoas que são conhecidas como os trauliteiros do lado do PS. E, portanto, o próprio Eduardo Cabrita é outro caso. E, portanto, estas pessoas com poder de palavra e com discurso desabrido, chamemos-lhe assim, 3 dos 4 estão no governo, o que significa que é um governo de combate. E, portanto, eu digamos que estou expectante. Há aqui nomes que, como lhe disse, tenho dúvidas, há outros que não tenho dúvidas. O caso da Ana Paula Vitorino, falámos há pouco do Ministério do Mar. A Ana Paula tem os seus defeitos ou as suas virtudes, a verdade é que a Ana Paula desse tema percebe e muito. Como eu lhe disse, não sei onde é que estão os portos e tenho alguma curiosidade de saber onde é que estão os portos. Até porque o nomeado para a tal pasta que junta ambiente e mobilidade é o antigo presidente do Porto de Leixões. E, portanto,
Continua a incógnita. Na sexta-feira, quando for a lista completa dos secretários de Estado e da orgânica do Governo, saberemos exatamente onde é que estão os portos e tiraremos esta dúvida. Quanto ao resto, estou expectante. Diria, portanto, que este parece ser um executivo equilibrado no que diz respeito a caras conhecidas, caras novas, É, em termos de experiência. Acima de tudo, ele está, o Costa aqui deu uma, digamos que um passo num sentido que foi um bocadinho inesperado, que é, há sempre uma discussão entre o que é que deve ser ministérios políticos e o que é que deve ser ministérios técnicos. E a verdade é que este governo é eminentemente político. Ou seja, tem peso político. Diz-se normalmente, aliás, era uma tese do Luís, um homem que fazia aqui o Assembleia Geral à segunda-feira, que faleceu o ano passado. Era uma tese dele de que os ministérios deviam ser todos políticos. Ele era professor de ciência política e dizia ele que os ministros deviam ser todos políticos e os secretários de Estado deviam ser todos técnicos. Ele era radical nessa definição. Este governo não é exatamente isso, mas é muito próximo. Ou seja, é muito próximo. Na parte dos ministros pende o lado político, na parte dos secretários de Estado lá depender o lado técnico. Depois há elementos que não são surpresa. O caso do Vieira da Silva, pois o Vieira da Silva fez a melhor pasta que nós tivemos nos últimos anos na Segurança Social e, portanto, voltar à Segurança Social é um regresso natural. E se ao João Soares saiu a Fava, o Brino sai ao Augusto Santos Silva. Ou seja, é um dos trauliteiros que vai para Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Ministro dos Negócios Estrangeiros é sempre um lugar bom, é sempre um lugar que são sempre bem vistos, portanto, fica sempre bem visto. E, portanto, quanto à orgânica, estou expectante. Quanto aos nomes, não tenho grandes críticas a apontar, tenho algumas dúvidas, como disse, mas não tenho grandes críticas a apontar. Aquelas que me preocupam mais, que são as pastas económicas, e digamos que é de formação profissional. As que me preocupam mais, que é as pastas económicas. Nessa não tenho dúvidas. Quer o Centeno, quer o Caldeira Cabral, acredito que vão fazer o lugar sem nenhum problema. Embora lhe deva dizer, gostaria muito mais de ter visto o Mário Centeno no Ministério do Trabalho e da Segurança Social do que no Ministério das Finanças. Porquê? Porque ele é um especialista em economia de trabalho. E nós precisávamos de alguém especialista em economia de trabalho a mexer no trabalho. Porque o desemprego em Portugal é o principal dos flagelos. E, portanto, fazia todo o sentido ter alguém que disso saiba muito à frente desse Ministério. A escolha foi para as finanças. Ok, aceita-se. Vamos ouvir então a opinião dos nossos telespectadores. António José Rego, liga-nos de Matosinhos. Muito boa tarde. Oh. Sim, muito boa tarde. Qual é a sua opinião? Olha, a minha opinião é muito sincera. Eu, quanto a mim, acho que não é válido ele ir para o governo, porque houve uma pessoa, que foi o Pedro Passos Coelho, que ganhou, e esse é que devia estar no governo, não era ele. E ainda lá, se fosse só ele, que pertence ao Partido Socialista, ainda vai lá. Agora, dessa caldeirada que estiveram a fazer com o PC e com os do Bloco de Esquerda, e mais, isso para mim não conta nada, e para mim acho que ele não devia ir para o governo. É só isso que eu tenho a dizer, mais nada. Muito obrigada pela sua participação. Outro comentário chega-nos via e-mail, é de Carlos Heitor, diz que acho que a escolha de Santos Silva para a defesa é no mínimo uma afronta aos portugueses. Trata-se de um político trauliteiro sem quaisquer qualidades e completamente irresponsável. Para além do mais, foi um dos indefectíveis de Sócrates, o que só por si classifica a espécie de pessoa em questão. A escolha de João Soares para a cultura só pode ser uma brincadeira. Além do mais, o seu ataque constante à Angola não antecipa que as relações futuras entre os dois países sejam fáceis. Temos mais uma chamada em linha de Odivelas. Liga-nos José Costa. Muito boa tarde. Boa tarde a si e ao professor, penso eu que é Carlos Paz, pela sua forma como apresenta as suas ideias, mas também uma pessoa extremamente simples e eficaz a esclarecer os ouvintes e a dar as suas opiniões. Bom, primeiro quero dizer que espero que o cidadão que tenha votado nestas eleições tenha aprendido que quando vota, não vota para nomear um primeiro-ministro, vota para a Assembleia da República. Acho que estas eleições pelo menos tiveram um sentido de educação cívico para as pessoas aprenderem quando estão a votar, não estão a escolher um primeiro-ministro, estão a escolher os deputados na Assembleia da República. Em relação aos ministros que foram escolhidos, não faço comentários mais ou menos
tem os seus conhecimentos técnicos mais ou menos na praça pública bem definidos. Não é por João Soares ser Ministro da Cultura que vem o grande problema. O meu grande medo nisto é se este governo não vai ter uma grande atenção à gestão financeira, porque quer fazer a retoma da economia, por aquilo que me apercebo e leio, através do consumo, que é aumentar os ordenados, ou melhor, não é aumentar os ordenados, é cortar, restituir aos trabalhadores aquilo que foi cortado, mas isso tem o reverso da medalha, que é aumentar o consumo, vai aumentar também as importações, porque as pessoas quando vão comprar, vão investir em alguma coisa, não vão estar a escolher se é nacional, se é estrangeiro. Espero bem que o Governo seja eficaz a dar o valor a cada cêntimo que é utilizado para conseguir ir buscar dinheiro de onde é mal gasto, para que esse dinheiro possa compensar os aumentos que vêm aí. Se forem dessa forma, não vejo qualquer problema na melhoria do país. Era isto simplesmente que eu queria dizer. Muito obrigada pelo seu contacto. Um outro comentário via Facebook é de João Parreira. Diz: às pessoas produtivas não faz diferença que os governantes sejam de esquerda ou de direita, só pedimos que sejam políticos e que tenham sentido de Estado. Carlos Paz, há pouco não falámos também sobre uma outra pasta que é a da modernização administrativa. Parece-lhe importante que tenha uma atenção especial? Parece-me importante, tenho uma atenção. Eu depois quero voltar aqui a alguns destes comentários, mas sim, parece-me importante, tenho uma atenção especial e aí não tenho nenhumas dúvidas da nomeação. É a senhora que foi nomeada como senhora ministra, é a senhora que criou o Simplex. E o Simplex foi um programa de sucesso, ou seja, todos nós, comentadores e todos nós, académicos, criticámos muito o governo Sócrates em muitas das suas opções, mas essa foi daquelas que nunca nenhum de nós criticou. Ou seja, essa foi daquelas que reconhecemos que foi um sucesso absoluto do governo Sócrates. E, portanto, se a senhora foi a secretária de Estado que teve esse sucesso absoluto do governo Sócrates, com o processo Simplex, é perfeitamente natural a escolha para a Ministra da Administração, da Modernização Administrativa. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso e acho que aí está um ponto absolutamente correto na formação do Governo. Quanto a alguns dos comentários que ouvimos, eu vou visitar aqui alguns porque valem a pena e há aqui coisas que são muito relevantes. Primeiro, o nosso primeiro e o terceiro dos comentadores têm posições antagónicas e percebe-se. O país está demasiado crispado e continua a ser os votantes da PAF a dizerem que é ilegítimo o governo. Não é. Nós elegemos, foi a Assembleia da República, não foi o Primeiro-Ministro, e os votantes não PAF a dizerem que é legítimo porque de facto elegemos a Assembleia da República e não o Primeiro-Ministro. E, portanto, esta clivagem vai continuar por muito tempo. Tem um culpado, sabemos, foi Cavaco Silva que a provocou e, portanto, e o país vai estar sem centro durante muito tempo. E esse é um tema que é engraçado, porque se por acaso tivéssemos um governo de Bloco Central, ou seja, um governo de PS-PSD, mais de metade das pessoas escolhidas por António Costa para este governo são perfeitamente integráveis num governo PS-PSD. Portanto, ao contrário do que se esperava, em vez de termos um governo virado para o Bloco de Esquerda ou para o Partido Comunista, temos um governo que até é virado ao centro. Ou seja, o PS faz um acordo à esquerda e no meio é um governo ao centro. O que parece um bom sinal. No meio disto tudo parece um bom sinal, que é a forma de lentamente irmos reconstruindo o centro do país que ficou destruído neste momento. Depois falou-se aqui de Angola. Angola é um problema realmente sério, muito sério. Angola é um dos nossos principais parceiros comerciais, se não o primeiro. Não é, a gente diz sempre que é a Espanha, porque é o sítio para onde exportamos mais, é verdade, sim, é verdade, mas temos de ter atenção a uma coisa, do ponto de vista da formação económica, é muito importante a entrada de dinheiro, porque a entrada de dinheiro significa exportações, sejam elas teóricas ou práticas. Nas exportações práticas, nós temos as verdadeiras exportações de produtos e serviços, em que realmente Espanha é o cliente número 1, Angola está nos 5 primeiros, mas não é o cliente número 1. O problema é que quando juntamos as remessas dos imigrantes, cresce França, cresce os Estados Unidos e cresce muito Angola. E, portanto, isso também são entradas de dinheiro, também são exportações teóricas, mas também são exportações, portanto, são entradas de divisa. E, de facto, Angola é um parceiro muito importante de Portugal do ponto de vista comercial. A nomeação de João Soares é uma nomeação muito má
nesse capítulo, mas ao contrário, a nomeação da Francisca Vanduna não é uma nomeação muito boa nesse capítulo. E, portanto, é capaz de apaziguar e de equilibrar as coisas, e convenhamos que para o governo angolano é muito mais relevante a pasta do Ministério da Justiça do que a pasta do Ministério da Cultura. Gostem ou não as pessoas da cultura, de facto é muito mais relevante. Depois tivemos um comentário em que se falava do Santos Silva para a defesa, pois ele não é da defesa, portanto isso é um erro, ele chegou a estar apontado para a defesa, mas não, e aí sim, um trauliteiro na defesa era um erro, não, assim vai traulitar para o outro lado, vai para longe, é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, vai para longe. Concordo inteiramente e subscrevo a 100% a leitura que foi feita do Facebook, em que diz que, acima de tudo, o que nós precisamos são políticos com sentido de Estado, e vamos estar em cima disso. E é relevante pensarmos duas coisas. A primeira, nós tivemos um governo até hoje, ou seja, aliás, até amanhã. Oficialmente o governo existe até amanhã, na prática. E a verdade é que tínhamos todos, jornalistas, comentadores, académicos, tínhamos todos tanto a noção que era um não-governo, que isto que estamos aqui a fazer quanto ao governo de Costa, e que estão todas as televisões a fazer em programas deste género ou de outro género, a fazer quanto aos nomeados do governo de Costa, ninguém fez quanto ao atual governo. Ou seja, porque todos sabíamos que eram fantoches, que estavam ali a fazer papel de nada, porque não iam ser de facto governantes. Aliás, tivemos um Ministro da Administração Interna que foi uma verdadeira aberração inventada pela PAF. E, portanto, é engraçado que todos nós, instintivamente, nem nos preocupámos com isso, porque eram fantoches que não contavam, digamos assim. É importante referir ainda, e fica a pergunta, então para isso, para que é que serviu este tempo todo que demorámos? Foi uma demora exagerada, foi uma demora muito grande, foi uma perda de tempo que permitiu coisas muito complicadas, por exemplo, permitiu uma venda, eu vou dizer estranha, da TAP. Não vou dizer dolosa, não vou dizer corrupta, vou dizer estranha. Da TAP. Até isso parece-lhe que haverá desenvolvimentos nos próximos Eu não sei, o que eu sei, e a maior parte das pessoas não se aperceberam, o que eu sei é que a venda da TAP, a justificação foi porque eram precisos 150 milhões de euros para pagar os ordenados, os combustíveis e o handling. Okay? E, portanto, foi isto que foi dado como justificação. A verdade é que 3 dias depois, os novos proprietários da TAP, os tais que injetaram 150 milhões de euros, estão a vender por 146 milhões de euros, ou seja, um valor praticamente igual, o terreno da sede da TAP. E, portanto, esta era uma operação que a própria TAP podia ter feito. Portanto, foi-nos mentido, foi uma aldrabice total que nos foi montada a dizer que a TAP não tem dinheiro para pagar os salários. A TAP tinha que os próprios donos estão a vender. E, portanto, este processo, este atraso provocado pelo Presidente da República permitiu várias coisas, todas elas graves. O tema da TAP, o tema das saídas de capitais, o tema das saídas de capitais é gravíssimo. Hoje o Sr. Presidente da CIP já veio anunciar, é verdade. Quantos mais dias o Presidente da República demorou nesta história, mais capitais saíram do país. E, portanto, há fuga de capitais, e havendo fuga de capitais, há fuga de impostos. E, portanto, e principalmente há fuga de impostos de quem os pode pagar. Não é fuga de impostos dos desgraçados que não podem pagar. E um terceiro tema, mais grave ainda, é que deu tempo a todas as empresas cotadas, as grandes, todas elas, que fazerem Assembleias Gerais, em que decidiram a antecipação de dividendos de 2016 para 2015, e refiro-me a todas, foram todas sem exceção. Havia 3 exceções, mas já fizeram esta semana. Para quê? Para não serem tributadas no ano que vem. Ou seja, mais uma fuga aos impostos. Pior neste caso, porque as empresas vão ter que se endividar para fazer esses pagamentos ou para endividamento operacional, portanto, precisam de dinheiro operacional. E é uma coisa que ninguém discute, mas a verdade é que o grande endividamento das nossas empresas acaba sendo pago pelos pobres dos contribuintes. É fácil pensar o raciocínio. Se uma empresa chega antes de impostos a 100 de lucro, pagaria 20 de impostos, mas se tiver de pagar 50 de juros bancários, só tem de 50 de lucros, só paga 10 de impostos. Portanto, a diferença dos 10 para o 20 de impostos são pagos pelas pessoas normais. Ou seja, são todos os contribuintes que estão a pagar estes desvarios que o capital está a fazer. E isto é grave. E é grave e foi prometido pelo Sr. Presidente da República, e a verdade é que nenhum de nós lhe deve perdoar isso. Nunca, em circunstância alguma. Portanto, o Professor Cavaco Silva vai sair da política pela porta baixa e vai sair da política prejudicando gravemente o futuro do país. Vamos ouvir mais uma opinião do Barreiro. Liga-nos Carlos Pereira. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Inês. Boa tarde também para o Dr. Carlos Paz. Dr. Carlos Paz hoje prendeu-me mesmo em casa, porque eu de facto queria dar a minha opinião
para o novo governo que vai ser constituído a partir de amanhã. E já agora aproveito, se me dá licença, dar um grande forte abraço a um grande amigo meu, que é o Dr. Eduardo Cabrita. Um homem íntegro, é uma pessoa espetacular, não temos nada que... Ele foi presidente da Assembleia de um clube aqui do Barreiro, lidei muito perto com ele, conheço o pai dele durante muitos anos, conheci esta família e estou muito satisfeito, mas muito satisfeito mesmo, como fosse ter saído o Euromilhões. Pronto. Vou-lhe dar um abraço amanhã ou depois, vou dar uma chamada para ele, tenho o contacto dele, mas aproveito a desejar para ele as maiores felicidades neste governo. Em relação à composição do governo, ainda bem que a doutora Francisca Van Duyn tem nacionalidade angolana e portuguesa e espero que ela faça um bom trabalho, melhor que a anterior ministra da Justiça, que só foi corrupção e traz de corrupção, nunca resolveu nada. Ela, portanto, pertence à maçonaria, pronto, tinha que encobrir os amigos dela, que é o caso do Carlos Portas, e nunca mais se falou nem dos senhorinos, nunca se mais falou em nada de nada. Esta ministra da Justiça anterior devia de agarrar nela e de Cavaco Silva, que é uma vergonha deste senhor, Cavaco Silva, por lutar isto durante 50 e poucos dias. Eu nunca vi isto, eu vejo notícias da Europa, na comunicação social e leio jornais, e não conheço nenhum país na Europa que levasse tanto tempo em digitar um novo governo. É só neste país. Este senhor foi para a Madeira, foi passear, deixou o país como deixou e continua a deixar. Espero que este próximo governo cumpra as suas obrigações para com o povo português. Em relação à votação, em relação aos votos que se falou aí, em 2011, quando Passos Coelho, quando digo Passos Coelho, é o PAF, para mim é PAF à frente, não, é PAF atrás, foi indigitado o Passos Coelho. Esquecem-se, as pessoas têm memória muito curta, que para o PS, ou seja, o PSD, ser governo, teve que fazer coligação com o CDS. E ninguém falou nisso. O Presidente da República nomeou logo um governo minoritário, que era o PSD e CDS, e agora, por qual é a razão? O mundo está a mudar. As pessoas têm que ficar convencidas que o mundo está a mudar. O 25 de Abril foi há 41 anos. Isto tem que mudar. Temos que ter consciência que o mundo está a mudar. E, portanto, também tem que mudar. Não tenham medo, os portugueses não tenham medo deste governo e desta coligação com o Bloco de Esquerda, como dizem muita gente e muitos comentadores, e também da oposição, com a esquerda radical. Com a esquerda radical. Não é que não há esquerda radical. Não tenham medo. O Partido Comunista não come criancinhas ao pequeno almoço. Isso era no tempo de outra senhora que diziam que comiam criancinhas ao pequeno almoço. Já não há criancinhas. Eles deviam ter cuidado na altura, quando deram um governo, preocuparem-se com as crianças que iam para as escolas sem nada no estômago. E eu tenho conhecimento de muitas crianças. Carlos Pereira, muito obrigada pela sua participação neste Assembleia Geral. Um outro comentário que nos chega via Facebook é de Carla Alves. Diz, na realidade, este é o regresso do governo de Sócrates, com novas caras, e não tarda assistiremos ao regresso do FMI. Carlos Paz, agora o grande foco de António Costa terá de ir para o Orçamento do Estado. Sim. Quer dizer, o tema, voltamos aos dois comentários que acabamos de ouvir agora, seguidos, do Sr. Carlos Pereira a defender claramente a situação, e deste comentário no Facebook contrariar totalmente, e voltamos ao tal problema da clivagem, e que a grande missão dos políticos neste momento, dos jornalistas, de todos nós, deveria estar a ser de reconstruir o centro, porque foi aquilo que se destruiu em Portugal nestas eleições.
e particularmente a partir do discurso do Sr. Presidente da República, que foi totalmente catastrófico e que destruiu o centro totalmente e, portanto, há necessidade de reconstruir o centro, porque o governa-se é exatamente ao centro. Eu devo dizer que o tema Orçamento de Estado é um tema que me preocupa, e aí sim preocupa-me a sério, porque mais importante do que os políticos são as políticas. Isto é, eu não tenho dúvida que algumas das medidas que foram tomadas pelo governo anterior seriam tomadas por um governo de qualquer cor, porque tinham que ser feitas algumas delas. Não tinham que ser feitas da forma como foram feitas, mas tinham que ser feitas algumas delas. A verdade é que eram feitas com competência, e o que nós tivemos no governo anterior foram esse tipo de medidas feitas com incompetência e depois, na parte final, com muita corrupção à mistura. E, portanto, é um tema que um dia tem que vir ao de cima e há que dizê-lo com toda a frontalidade. Portanto, neste momento estou preocupado com o Orçamento de Estado, sim. Vamos ter um Orçamento de Estado de verdade lá para fevereiro. Ou seja, corremos o sério risco, e esta é uma parte que os partidos deviam pensar muito a sério, os partidos, não é os do barco da governação, é todos os partidos com apoio, com assento parlamentar, deveriam pensar em duas coisas. As eleições em outubro são uma estupidez. E são uma estupidez sempre serem em outubro. Portanto, as eleições deveriam ser em junho, que é para permitir fazer o Orçamento de Estado, tê-lo aprovado em outubro, que é a altura de ter um orçamento aprovado, para entrar em execução em janeiro. Esta era a primeira das noções. A segunda, há uma necessidade cada vez maior, e o anterior governo foi um bom exemplo disso, e este será outra vez um exemplo disso, pelo mau caminho, os dois pelo mau caminho, que é, há uma necessidade absoluta de centrarmos a área da governação e, entre nós todos, estabelecermos a área da governação. A área da governação faz-se com 40, 50, 60, não sei quantas são, secretarias de Estado. E os ministérios organizam-se por coleções de secretarias de Estado. Porque o que vai passar-se agora, e não é assim que se faz, o que se faz é, cada vez que há um governo novo, há uma orgânica nova. A verdade é que nós vamos passar todo o tempo daqui até ao final de fevereiro a fazer duas coisas. Primeiro o Orçamento de Estado, depois a lei orgânica. Ou seja, a lei que define quem são as secretarias de Estado de cada um dos ministérios, quais são as direções gerais que dependem de cada uma das secretarias de Estado, para sabermos os poderes de cada uma dos membros do Governo, quais são as declinações de poder de cada um dos membros do Governo sobre os seus subordinados. Ou seja, tudo isto são coisas que deveriam estar pré-feitas. Devíamos ter todos assumido que há uma coleção de direções gerais, há uma coleção de secretarias de Estado. Os governos têm a sua orgânica definida de ministro para cima e juntam por coleção de secretários de Estado. Isto permitia ao quê? Numa semana fazer uma lei orgânica. Assim não. A lei orgânica vai demorar bem mais de um mês a ser feita. Corremos o sério risco, e esta é a parte divertida de tudo isto, divertida pelo negativo, pelo caricato da situação, corremos o sério risco de ter um governo que, quando começar realmente a governar, que é em março, ou seja, com um orçamento e com uma lei orgânica feita, estar a prazo de um mês. Porque se o novo Sr. Presidente da República resolve convocar eleições para a segunda semana de abril, que é a primeira altura em que o pode fazer... Para legitimar este governo? Para o que quer que seja. Ou seja, e é bom, aliás, eu disse aqui já mais que uma vez, é bom que os futuros candidatos a Presidente da República sejam pessoas que, antes das eleições, digam exatamente o que é que vão fazer, que é para quando nós votarmos consciente do que é que estamos a fazer. Porque a verdade é que corremos agora, depois desta embrulhada toda em que Cavaco Silva nos meteu, a verdade é que corremos agora ao sério risco de termos um governo que vai durar, de facto, a governar 30 dias. Ou seja, vai chegar ao final de março com tudo preparadinho e pronto a começar a governar, lei orgânica e orçamento, e de facto a meio de abril temos novas eleições. E portanto, aliás, não é temos, podemos ter novas eleições. E portanto, significa neste caso que andamos a brincar e vamos andar a brincar desde o meio do início de outubro, aliás, até ao início de abril. É mau, é francamente mau. Nenhum país sobrevive a isso, e muito menos um país como Portugal, com as deficiências todas que Portugal tem, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social, quer principalmente do ponto de vista económico. E esta data de fevereiro vai satisfazer as exigências de Bruxelas? Não, mas também, como eu já disse aqui a semana passada, não é a que me preocupa. Ou seja, Bruxelas precisa lá de um documento que o Governo por acaso tem o Governo do documento do PS com as alterações propostas pelo Bloco de Esquerda e pelo PEV, não tanto pelo PC, mas pelo Partido dos Verdes e pelo Bloco de Esquerda, e portanto o cenário macroeconómico está feito. O tal esboço de orçamento, é que o que se tem que enviar para Bruxelas não é um orçamento de Estado. O que se tem que enviar para Bruxelas é
uma conta de despesas e uma conta de receitas com as principais contas. Ou seja, a nossa despesa vai ser de X, nisto e nisto. A nossa receita vai ser de Y, vindo disto, disto e disto. O crescimento económico que esperamos é de tanto e o déficit que esperamos é de tanto. É um A4. Aquilo que Bruxelas espera não é mais que um A4. Aquilo que foi a teimosia da Maria Luísa Albuquerque de não mandar é uma folha A4, não é mais do que isto. E, portanto, esperarão o orçamento definitivo em fevereiro, sem problema nenhum, até porque não temos outra hipótese de ter antes. Carlos Paz, muito obrigada pela sua análise mais uma vez neste Assembleia Geral que fica por aqui. Tenha o resto de uma boa tarde.